Muito bem-vindos ao nosso estudo bíblico semanal. Nosso estudo bíblico semanal é divulgado aqui pelo nosso canal Palavra e Essência. E se você não se inscreveu ainda, por gentileza, se inscreva no canal e compartilhe nas suas redes sociais. Meu objetivo aqui sempre é divulgar a Palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, de modo a expor o texto bíblico para que os ouvintes possam compreender e entender e colocar em prática nas suas vidas o que a palavra de Deus diz. Temos feito um estudo no livro de Salmos, notadamente no Salmo 119. O Salmo 119 é um grande poema com muitas estrofes, cada estrofe começando com uma das letras do alfabeto hebraico. Hoje nós vamos ler dos versículos 33 até o 40, que esse é o primeiro, segundo, terceiro, quarto é o quinto verso do Salmo. Não estou dizendo versículos, estou dizendo verso. Cada verso é composto de pelo menos 8 versículos. Diz assim: Senhor, ensina-me o caminho dos teus decretos e eu os seguirei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Faze com que eu ande pela vereda dos teus mandamentos, pois nela tenho prazer. Inclina meu coração para teus testemunhos e não para a cobiça ou para adquirir riquezas. Desvia meus olhos de contemplarem o que é inútil e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Afasta de mim a humilhação que temo, pois tuas ordenanças são boas. Anseio por teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. O tema que eu coloquei para esse verso do Salmo 119 é entendimento para guardar a lei do Senhor. Entendimento para guardar a lei do Senhor. O versículo 33 começa dizendo: Senhor, ensina-me o caminho dos teus decretos e eu os seguirei até o fim. Ensina-me. Ensinar tem a ver com aprendizado, e aprendizado tem a ver com a razão, com a mente, e não com as emoções. Vivemos dias de muita religiosidade e pouca espiritualidade. A religiosidade apela para as emoções, para eu ficar emocionado, né? Mas a palavra de Deus, a ênfase do salmista aqui é entendimento para guardar a lei do Senhor. Então ele começa dizendo: Senhor, ensina-me. E a gente aprende com a nossa mente, é na razão que o salmista quer que nós aprendamos. Não estou negando que nós tenhamos emoções e que na nossa espiritualidade nós também fiquemos emocionados. Claro que isso acontece, mas o que o salmista está enfatizando é que eu preciso aprender a palavra de Deus, aprender e apreender, guardar na mente a palavra de Deus, guardar as orientações de Deus e guardar as orientações de Deus, conhecer as orientações de Deus tem a sua lógica, e essas orientações de Deus é para o nosso bem. E o salmista diz: e eu seguirei até o fim, até o resto dos meus dias, o restante dos meus dias, melhor dizendo. E o versículo 34, na continuação: dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei, que é o tema que eu coloquei aqui. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei, e a ela obedeça de todo o coração. Dá-me entendimento, de novo, apela para a nossa razão, e não para as emoções, mas para a razão. Permita, como se o salmista dissesse, permita, Senhor, que eu entenda a tua palavra. Dá-me entendimento para que eu entenda e guarde a tua palavra. Entender para guardar a lei do Senhor. Compreender, estudar para guardar a lei do Senhor.
E novamente é na razão que se faz isso. Aliás, no Novo Testamento nós vamos encontrar que o verdadeiro cristianismo se dá pela renovação da nossa mente. E aqui o salmista apela muitas vezes para entendimento, para ensinamento, para a razão, para a compreensão da lei do Senhor. E para que então sim eu obedeça de todo o meu coração. A última parte do versículo 34. E a ela obedeça de todo o coração, de todo o meu ser. Eu preciso compreender a palavra do Senhor, compreender a lei do Senhor, para que eu possa obedecer com todo o meu ser, em todas as áreas da minha vida, nos pensamentos e nas ações, em todas as áreas. E o versículo 35, ele diz: faze com que eu ande pela vereda dos teus mandamentos, pois nela tenho prazer. Em outras palavras é assim: guia-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois neles tenho satisfação. Guia-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele tenho satisfação. Então é o caminho de Deus, o caminho da palavra do Senhor, que tem que ser entendida para ser guardada e pedir. E o salmista pede aqui: guia-me por este caminho, para que eu tenha satisfação. Pois neles eu tenho satisfação, nesse caminho, nessas ordenanças, nestes mandamentos eu tenho satisfação. E é no dia a dia que eu ando nos caminhos do Senhor, é nas minhas ações diárias, nas decisões que eu tomo, nas atividades que eu faço no dia a dia, é que eu preciso andar nos mandamentos do Senhor. E o salmista diz que isso traz satisfação para a sua alma, pois nele tem o prazer, diz a outra tradução, mas a ideia de satisfação, de prazer mesmo, de estar sendo guiado nos caminhos dos mandamentos do Senhor. No versículo 36, muito interessante também: inclina meu coração para os teus testemunhos, e não para a cobiça. Inclina o meu coração. Por quê? Porque a nossa inclinação natural é para os desejos da carne, dos maus desejos, da concupiscência da carne, conforme escreveu João na sua primeira carta. Então o salmista ora: inclina o meu coração para a tua palavra. Faz com que eu queira obedecer aos teus mandamentos, traduziu a Bíblia na linguagem de hoje. Faz com que eu queira obedecer os teus mandamentos. Por quê? Porque nem sempre nós queremos seguir o que sabemos ser a vontade de Deus. Nós sabemos o que é a vontade de Deus, mas muitas vezes nós não queremos deixar os nossos desejos carnais, as nossas cobiças, o nosso egocentrismo, o nosso egoísmo, para seguir a lei do Senhor. Então, muitas vezes nós ficamos contrariados, e nós contrariamos a nossa própria consciência e não deixamos de lado o que é mal e é errado. Sabemos, a consciência pesa, sabemos o que é errado, a consciência pesa, mas insistimos no erro. Somos seres humanos, pecadores, e que muitas vezes insistimos no erro. Santo Agostinho, essa nota traz, a Bíblia Conselheira traz essa nota de Santo Agostinho, que já orava na sua época, que ele reconhecia essa contrariedade, esse paradoxo dentro dele, quando ele confessa e diz assim para Deus: Senhor, dá-me a castidade, mas não agora. Sabia que ele precisava ser santo, mas ele dizia: mas não agora. Agora eu quero desfrutar deste prazer carnal. Então daí a oração do salmista: inclina o meu coração para obedecer os teus mandamentos, para fazer a tua vontade. Inclina a minha mente, o meu coração, para fazer a tua vontade. E essa deve ser a nossa oração também, a minha oração, a tua oração. Inclina, Senhor, o meu coração para fazer a tua vontade.
Inclina, Senhor, o meu coração para obedecer aos teus mandamentos. Faz com que eu queira obedecer os teus mandamentos. Então essa deve ser a nossa oração. E o salmista diz, nesse versículo no final ainda, o 36, e não inclina o meu coração para teus testemunhos e não para a cobiça, ou não para adquirir riquezas, em vez de querer ajuntar riquezas, é a ideia. Inclina o meu coração para obedecer aos teus mandamentos, em vez de querer ajuntar riquezas. Vivemos numa sociedade extremamente materialista, extremamente hedonista, extremamente imediatista, onde o materialismo é o que norteia muitas vezes a vida das pessoas. Sempre querer adquirir mais, a cobiça pelo bem material, e muitas vezes a cobiça por um bem material que eu não necessito. Então, é uma sociedade extremamente materialista e hedonista que procura o prazer a qualquer custo. E o salmista está dizendo, inclina o meu coração para os teus mandamentos, em vez de querer ajuntar riquezas materiais. Jesus ensinou que o nosso olhar precisa estar nos céus, que a nossa mente tem que estar voltada para os céus, e que aqui nesta terra nós somos peregrinos e forasteiros. Então, de novo, a oração, inclina, Senhor, o meu coração para os teus testemunhos, e não para adquirir riquezas, para lucrar a qualquer custo. Não, porque a tua palavra é que dá prazer. As riquezas materiais passam, mas a vida eterna e a satisfação que tem na palavra do Senhor, que é para sempre. Continuando, versículo 37. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, ou de contemplarem o que é inútil, e vivifica-me no teu caminho. Esse texto nos leva para o texto de 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 16, que diz assim: não ameis o mundo, nem o que nele há, o materialismo que eu estava falando antes. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. A soberba da vida, outra tradução diz o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas vem do mundo. E aqui o salmista diz, desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade. Desvia os meus olhos, faz com que eu olhe para a tua palavra, para os teus preceitos, e desvia os meus olhos do materialismo egocêntrico e hedonista, para que eu possa contemplar a tua palavra. E Jesus já ensinou no Sermão do Monte, capítulo 6 de Mateus, versículo 22, que os olhos são a lâmpada do corpo, de modo que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E aqui o salmista, então, desvia os meus olhos de contemplarem o que é inútil, a vaidade, os bens materiais, a soberba da vida, os desejos da carne e assim por diante. Desvia os meus olhos para que eu veja o que é verdade, e a tua palavra é a verdade. Desvia os meus olhos para que não vejam o que é vaidade. Vaidade é colocar o olhar, os olhos longe das coisas de Deus. Vaidade é olhar para esta vida terrena que passa e colocar os olhos, então, na nossa espiritualidade, no desenvolvimento da nossa espiritualidade. Colocar os nossos olhos na lei do Senhor, estudá-la, entender e pedir para Deus, dá-me entendimento para guardar a tua lei. Versículo 38, confirma ao teu servo a tua promessa, feita ao que te teme. A promessa do Senhor é de que esta palavra traz satisfação, de que a lei do Senhor é o caminho correto, de que andar nos caminhos do Senhor é o caminho que leva para uma vida
leve para uma vida abundante nas palavras de Jesus. Então, a promessa é nesse sentido, né? Confirma o teu servo a tua promessa de ter uma vida boa, porque observa segundo a palavra do Senhor. E o versículo 39, afasta de mim a humilhação que temo, pois tuas ordenanças são boas. Versículo 39, afasta de mim a humilhação que temo, ou na Bíblia da linguagem de hoje, os insultos que me causam medo. Os insultos, afasta de mim os insultos que me causam medo. Do que é que você tem medo? Do que é que eu tenho medo? Temos medo de não sermos amados, temos medo de sermos rejeitados, medo de sermos contrariados, de sermos ofendidos, e o salmista diz, afasta de mim aquilo que eu tenho medo, aqueles insultos que me causam medo, aquilo que o outro diz e que eu temo, que eu fico com medo. É como que se o outro dissesse fosse a mais pura verdade. Mas o salmista está dizendo aqui, afasta de mim este medo, a humilhação daquilo que eu temo. Afasta de mim os insultos que causam medo. Porque ele diz, pois tuas ordenanças, pois tuas ordenanças são boas, pois os teus mandamentos são bons. Deus sabe dos nossos medos, Deus sabe dos teus medos, e Deus sabe que os seus mandamentos são bons para nós. Então, quando nós colocamos a nossa mente e moldamos a nossa mente na palavra do Senhor, nós vamos dar pouca importância para o que os outros dizem ou para o insulto que vem da parte de qualquer outra pessoa. Então, afasta de mim aqueles insultos que me causam medo, porque a tua palavra, os teus mandamentos, as tuas ordenanças são boas. Quando a minha mente é moldada na palavra de Deus, e isso implica entendimento, estudo, ensino, aprendizagem, a minha mente vai sendo moldada com a palavra de Deus. E então eu aprendo a não ter medo dos insultos daqueles que querem nos humilhar. Pelo contrário, eu sei que as tuas ordenanças, que a palavra de Deus é boa, as tuas ordenanças são boas. Então Deus sabe dos teus temores, Deus sabe dos meus temores. E o desafio é confiar na palavra de Deus, que é uma palavra boa. O desafio é confiar em Deus, na sua palavra, meditar nela, aprender dela, para que eu possa ter uma mente moldada na palavra do Senhor. E assim eu não tenha medo dos insultos que os outros me trazem. Versículo 40, último versículo. Anseio por os teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Essa é uma expressão, anseio, é uma expressão que o salmista repete várias vezes, notadamente aqui nesse Salmo 119, da sua ansiedade positiva pela palavra do Senhor. Anseio por os teus preceitos. Eu quero conhecê-los cada vez mais. Eu quero conhecê-los a cada dia. Eu quero renovar na minha mente a cada dia esses preceitos. E ele diz, anseio por esses preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Vivifica-me por tua justiça. Me dá vida abundante. Me dá vida que tem sentido. Me dá vida que vale a pena ser vivida. Eu anseio pelos mandamentos do Senhor, pelos preceitos do Senhor, pela palavra do Senhor. Eu anseio por eles. Então, Senhor, vivifica-me conforme a tua justiça, porque Deus é justo. Faz com que eu sinta que a minha vida tem significado, que vale a pena ser vivido, viver para o louvor da glória de Deus. Isso dá sentido à nossa existência. Então, a nossa vida passa a ser uma vida que vale a pena ser vivida. Vivifica-me conforme a tua justiça.
entendimento para guardar a lei do Senhor. Vivifica-me por tua justiça. Este é o anseio do salmista. Este deve ser o meu anseio e este deve ser o seu anseio. A pergunta para reflexão é essa: que entendimento eu tenho tido para guardar a lei do Senhor? Que preocupação que eu tenho tido em compreender os mandamentos para poder guardar a palavra do Senhor? Que tempo que eu tiro para estar conhecendo, estudando e entendendo a palavra do Senhor, para que Ele venha e me vivifique com o seu Espírito que habita em nós. Então tiremos tempo para entendermos a palavra do Senhor e assim guardá-la no nosso coração. E como o salmista já orou antes, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Muito obrigado por me ouvir. E se este vídeo te ajudou, compartilhe nas suas redes sociais e assim vamos expandir o reino de Deus juntos. Muito obrigado.